Todo esse conteúdo aqui não é um degrau ou uma muleta, ou algo que vai te fazer subir de nível em alguma área da noite para o dia, sem fazer nenhum esforço. Essa verdade tem que ser dita. Mas por outro lado, ele te promove uma evolução constante. Ele põe você no caminho do autodesenvolvimento, no caminho Alpha Life. Faz com que o crescimento pessoal e o desejo por ser melhor dia após dia se torne um hábito. Mas apesar de ser um hábito, é algo que caminha de acordo com o fluxo natural das coisas. Nada é forçado. Por muito tempo eu ajudei pessoas, seja em consultoria ou em simples conversas profundas sobre a vida. E as pessoas que me procuravam eram homens com complexos. E com o tempo eu entendi que o mundo, como está hoje, favorece os homens a criarem esses complexos e essas dificuldades com mulheres. Muitas vezes são traumas de infância, traumas de escola ou complexos de inferioridade em relação à sua aparência, sua classe social, sua timidez e falta de habilidades sociais. Deixa eu te falar umas verdades agora, mas são verdades que podem muito bem ser burladas. O dinheiro atrai sim as mulheres. A maioria delas vagabundas e interesseiras, mas sim, atrai. Da mesma forma que você vê uma pessoa rica como alguém de valor superior a você. As mulheres possivelmente vão te ver assim também. É algo que está enraizado na nossa mente. Só que assim, não é bem o dinheiro que atrai as mulheres, e sim o que ele representa. Um homem que tem um carro, uma casa, ou não necessariamente uma casa, mas morar sozinho, que tem um emprego, um futuro, é visto como um homem independente, não como um menino. Na minha humilde opinião, esse é o motivo pelo qual as posses agregam valor a você. Ah, Copini, mas eu não tenho carro e eu moro com meus pais, o que eu faço? Calma, cara. Aí você faz o lover. Continua prestando atenção no que eu tenho para te dizer. Beleza atrai mulheres também. Da mesma forma que nós homens nos atraímos por corpos esculturais e rostos bonitinhos, a beleza atrai mulheres também. Só que isso não é algo que nos limita caso a gente for feio, porque a beleza aqui está mais no contexto da virilidade, masculinidade e saúde. A um nível instintivo, a beleza é interpretada como saúde e vitalidade. Por isso não precisa se limitar caso tu se ache feio. Ser sociável e carismático também é algo que ajuda na hora da conquista. Frequentar baladas e lugares com muitas pessoas ajuda também. Mas lembra do que eu falei lá no início? Tudo isso são meios e não um fim. Beleza é um meio, dinheiro é um meio, ser sociável é um meio, frequentar baladas também é um meio. Nesse treinamento, eu não vou te ensinar como conseguir esses meios, como ser mais bonito, como ter dinheiro, também não vou mencionar como lidar ou não lidar em uma balada, porque eu tenho convicto para mim mesmo de que se pode ter esse resultado final sem passar pelo meio. Tudo é baseado em uma mudança de comportamento e mentalidade. O que pode acontecer é que, além de mulheres, essa mudança de comportamento pode te fazer talvez ganhar mais dinheiro, se tornar mais atraente e até mesmo aprender a lidar em lugares sociais. Enfim, essas pessoas que me procuravam tinham esses problemas sociais. Por favor, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. O cara achava que tinha um certo problema e achava que precisava de uma certa solução. O que ele fazia era ir atrás de conteúdo sobre sedução, eventualmente pesquisar sobre essa dúvida, sanar essa dúvida e não ter resultado nenhum. É o que eu já disse, o que eles precisam não é o que eles acham que precisam. Esses caras vêm com dúvidas superficiais, com problemas superficiais. Por exemplo, cara, eu não sei o que falar para uma menina depois que eu abordo ela numa balada. O que um cara desses espera que eu responda? Ele quer que eu dê uma lista de assuntos para ele falar? Na real, eu acho que ele espera isso mesmo e acha que isso é a solução dos problemas da vida dele. Mas vamos cavar mais fundo agora, nesse exemplo. Em primeiro lugar, esse cara nem deveria estar nessa balada, porque ele está lá como se a balada fosse a única alternativa para pegar mulheres. E ele acha que lá as coisas vão ser fáceis, mas na verdade é algo extremamente competitivo. Para os homens é uma caça e para as mulheres é um jogo de ego. Em segundo lugar, abordou a mulher e vai puxar assunto com ela, em uma balada. Vamos pegar agora o significado da palavra assunto. Assunto é contexto, assunto é uma conversa, é conteúdo, e por mais que a conversa seja trivial, ainda assim é conteúdo. Quando um homem e uma mulher estão conversando, uma conversa que tem assunto, esse assunto se baseia no interesse recíproco que um tem pelo outro.
Nesse caso aí, a mulher não tem interesse nesse cara e o homem também não tem interesse em saber sobre a mulher como indivíduo, como pessoa, apenas é uma tentativa de ficar com ela, às vezes motivada pelo desejo sexual ou às vezes motivada pelo ego. O ego tá dizendo pra ele assim: cara, tu precisa pegar alguém pra fazer valer o dinheiro que tu gastou pra entrar nessa balada. E em terceiro lugar, supondo que esse cara conseguisse ter assunto, supondo que existisse uma maneira lógica que funcionasse como uma fórmula para ter assunto, e esse cara, de fato, tivesse assunto. Resolveu o problema dele? Não. Não é o assunto que vai gerar atração na mulher. O que eu quero dizer com tudo isso é que os homens atribuem as suas dificuldades a coisas triviais, como falta de assunto, timidez, falta de beleza, falta de altura, não sei chegar nas meninas na balada. Bom, eu também não sei então nesse caso, porque não existe uma maneira exata de fazer as coisas. Tudo é ação e reação, tudo é um ciclo. Para uma mulher ficar contigo, ela precisa primeiramente estar interessada. E essa palavra já diz tudo: interessada, interesse, interessante. Mulher tem interesse em um homem interessante. Logo, tu não tem que se preocupar em ter assunto, em parecer interessante, ao menos não agora, mas sim em ser interessante. Ser interessante significa ter uma vida interessante. E meu amigo, aqui nós temos dois tipos de caras. É aqui que separa o joio do trigo. Nós temos o tipo de cara que acabou de ouvir o que eu falei sobre ser interessante e pensou em tirar várias fotos para o Instagram para mostrar para os outros que tem uma vida interessante. E nós temos o tipo de cara que pensou em ter uma vida interessante, em realmente ter uma vida interessante, em correr atrás de construir uma vida interessante. Se tu é o primeiro tipo de cara, reveja os teus conceitos. O bônus disso tudo é que o meio pelo qual tu vai usar para conquistar mulheres vai tornar a tua vida algo muito legal. E isso não tem preço.